Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos começando o nosso estudo da EBD e hoje nós teremos como tema interpretando parábolas. Aquelas parábolas ditas por Jesus. Nós vamos entender hoje como reconhecer de forma correta a interpretação desse modo didático e pedagógico que Jesus usava para ensinar a todos nós. Vamos ao nosso estudo. Começando o nosso estudo, que tem como tema hoje, interpretando parábolas. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois da vinda de Jesus, né? E os escritores do evangelho, com a ajuda do Espírito Santo, já foi comentado isso na aula anterior, estavam culturalmente acostumados com a tradição oral, porque era comum nas famílias, nas igrejas, nas comunidades, a transmissão do conhecimento via oral, ou seja, falado, transmitido entre as pessoas numa conversa, numa reunião. E os rabinos ensinavam por meio de apresentações orais, sempre também seguindo essa tradição. E Jesus, aproveitando isso, imitou essa abordagem oral para ensinar. Muitas vezes você fazendo a pessoa ler, existem vários tipos de pessoa. Existem as inteligências fotográficas, alguém que lê um livro e decora. Existe a inteligência auditiva, alguém que só aprende ouvindo. E existe a inteligência prática, que é aquele que só aprende fazendo. E aqui no caso, Jesus usou o exemplo, né, de cada pessoa, o seu contexto de vida, para ensinar através dessa abordagem oral, que é a inteligência auditiva. Então, fixava melhor do que escrever, porque a pessoa ia observando. Isso, lógico, depende também do orador, né? Tem que ter uma capacidade persuasiva. E Jesus tinha a capacidade persuasiva divina, por isso que funcionava. As parábolas são uma dessas técnicas. As parábolas são difíceis de definir. Aqui algumas definições de parábolas que a gente pode comentar. Parábolas são melhor definidas como histórias com dois níveis de significado. O nível da história fornece um espelho pelo qual a realidade é percebida e compreendida. Quando se conta uma história, você observa que as pessoas, ao ouvirem o que nós estamos contando, vai formando na mente delas um filme. Então você vai contando e ela vai montando as figuras na sua cabeça para compreender melhor. Então ela mistura um pouco de imagem com realidade, buscando sempre jogar esse conhecimento na realidade para ser compreendido. Então por isso que Jesus usava parábola. Quando ele diz a frase, eu vim aqui para tornar vocês pescadores de homem. Se ele chegasse com algo mais retórico, com uma teoria ou falando de forma difícil, aqueles discípulos não iam entender o propósito. Mas eles eram pescadores. E eles pescavam o quê? Peixe. Era o seu cotidiano. Quando Jesus diz, em forma de parábola, eu vim aqui para que vocês se tornem pescadores de homem, aí compreenderam. Não é porque fazia parte da sua realidade. Uma realidade que era percebida e compreendida naquele seu convívio. Uma parábola é um provérbio ou história que busca enfatizar um ponto que o orador deseja enfatizar, ilustrando a partir de uma situação familiar da vida comum. Pronto, está explicado. Quando eu quero conversar numa comunidade que eu não tenho conhecimento, o que é que eu faço? Eu tenho que ir lá até o nível deles e conversar sobre situações do dia a dia. E isso facilita a interabilidade entre quem fala e quem escuta, né? Essa definição aqui foi tirado da Zondervan Pictorial Bible Encyclopedia, né? Essa definição, que inclusive é uma definição muito boa. Número 1. Alguns dizem que reflete o termo hebraico marshal, que era qualquer tipo de enigma. Lá em Marcos 3:23, nós temos alguma situação sobre isso. Então, peraí.
Pronto, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos 3:23 e observar o que está dizendo lá no versículo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? No versículo 24 ainda completa: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, aqui, Jesus Cristo propõe um enigma, né? Os ditados, eles são inteligentes. Ditado aqui, não vamos confundir com aqueles ditados populares. Ditado aqui é o que foi dito, o que foi falado aqui foi falado de forma inteligente. Lá em Provérbios tem muitos ditados inteligentes. Lucas 4:23. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 4:23. Abriram? Diz assim a palavra do Senhor. E lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, observe que a Bíblia está cheia de palavras, provérbios e ditados, né? Ditados curtos, ditados longos e ditados misteriosos, né? Por que são misteriosos? Porque somente aquelas pessoas a qual o Espírito Santo toca é podido ser revelado. 2. Outro se agarra a uma definição mais limitada de uma história curta, como se a parábola fosse uma maneira curtinha de contar uma história. Na realidade assim como nós temos na literatura os contos, que são curtos, para que pegue rápido na memória e tem um fundo moral, as parábolas elas também devem ser curtas, não são muito longas, porque o objetivo é fazer com que isso fique na mente da pessoa que está ouvindo a parábola. Dependendo de como alguém define o termo, mais de um terço dos ensinos registrados de Jesus estão na forma de parábolas. Esse era o gênero literário importante do Novo Testamento. Parábolas são certamente ditados ou falas, registros autênticos de Jesus. Há ainda vários tipos diferentes de histórias curtas que nós podemos encontrar na Bíblia. Histórias simples, Lucas 13, 6 e 9. Né? Nós temos histórias complexas, Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Histórias contrastantes, de Lucas 16, 1, 8, capítulo 18, do 1 ao 8. E tipológicas e alegóricas, né? Mateus 13, 24, 30 e 47, 50. As tipológicas e alegóricas são aquelas cheias de figuras de linguagens, cheias de interpretações, de situações onde a pessoa tem que ter um raciocínio lógico, observar o contexto, observar a colocação de cada palavra. É o que nós estamos aprendendo neste curso, né? Lá em Lucas também 8, 4, 8, João 10, 15, 1 a 8. Então, eu aconselho que os irmãos depois dêem uma lida nesses versículos e tente observar exatamente essas histórias simples, complexas, contrastantes e alegóricas. Nós vamos pegar aqui as alegóricas para fazer um breve comentário. Vamos em Mateus 13, 24, 30. Abra aí sua Bíblia em Mateus 13, 24, 30. O trigo e o joio. Vamos dar uma olhadinha nessa parábola. Começando do verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então um joio. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele.
deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Observe que essa parábola ela está cheia de figura de linguagem, cheia de duplos sentidos. As palavras ela aqui não representam um sentido literal. Lembra que nós estudamos domingo passado na EBD que existe o sentido literal e o sentido figurado. Então, neste caso, quando se tem uma interpretação alegórica, não é um sentido literal, ao pé da letra. Não é aquilo que está escrito. Sempre tem uma outra interpretação, alguma coisa que precisamos investigar para descobrir. Ao lidar com essa variedade de material parabólico, você deve interpretar esses relatos em vários níveis. O primeiro nível seria princípios hermenêuticos aplicáveis a todos os gêneros bíblicos, né? Quais são os princípios hermenêuticos? Aqueles que a gente estudou na aula anterior. Se você tem acompanhado as aulas da EBD, tem uma aula lá no nosso canal que você pode voltar e dar uma olhada para ver quais são todos os princípios hermenêuticos. Algumas diretrizes. 1. Identificar o propósito do livro inteiro ou de pelo menos a unidade literária maior. Não dá para a gente estudar uma parábola observando só o fragmento de um versículo. É preciso que nós analisemos o livro inteiro ou o capítulo inteiro. Nessa de Mateus, capítulo 13, do verso 24 a 30, tem um título. Geralmente nas Bíblias elas têm um título, não sei na sua, mas na minha aqui diz o trigo e o joio. O trigo representando o bem e o joio representando o mal. Eles crescem juntos, mas aí chega um momento da colheita em que tem que ter uma separação, onde vai ter um julgamento. Então o bom é aproveitado e o mal é queimado, né? Porque ele só serve para ser destruído. Então, nesse caso, nós não podemos identificar aqui só um versículo. Nós devemos identificar o capítulo todo, né? Para que a gente possa entender o que está sendo dito. Uma coisa não pode ficar só pela metade. Então, no caso aqui, ele já dá uma explicação logo no verso 24. Olha, propôs uma outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, aqui vai falar sobre o evangelizar, o semear da palavra e sobre o semeador, que é o evangelizador. Então, observe que está cheio de figura de linguagens. Não é uma interpretação literal. Então, o nosso objetivo aqui é identificar o propósito do livro inteiro, ou pelo menos essa unidade literária aqui, que fala sobre o trigo e o joio. E nós devemos descobrir o que é que está por trás dessas palavras. Então, esse é o princípio da hermenêutica. 2. Identificar o público original. É significativo que frequentemente a mesma parábola é dada para diferentes grupos. Por exemplo, a ovelha perdida em Lucas 15, dirigida a pecadores, né? B. A ovelha perdida em Mateus 18 é dirigida para discípulos. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas 15. Abra a sua Bíblia para a gente acompanhar. Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, a partir do verso 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando-se. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui está bastante claro. Onde é que eu percebo a explicação da parábola? No verso 7. Então nós temos uma ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Um irmão ou alguém que está em pecado, né?
e aqui foi resgatado. Então, está sendo dirigido aos pecadores que estão sendo salvos, né? A ovelha aqui, de forma alegórica, interpretativa, se refere ao pecador. A ovelha perdida em Mateus 18. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 18 para a gente dar uma olhada. Em Mateus capítulo 18, a partir do verso 10. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. E que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, observe que agora o sentido da parábola, a alegoria da parábola, a interpretação é um pouco diferente. Lá em Lucas 15 está dirigido aos pecadores. Aqui está dirigido aos discípulos, né? Então, esse sentido que a gente deve buscar. E observe que há uma mesma parábola, aparentemente a mesma parábola em Lucas 15 e Mateus 18, porém com objetivos e direcionamentos diferentes. 3. Não deixe de observar o contexto imediato da parábola. Frequentemente, Jesus ou o escritor do Evangelho diz o ponto principal, geralmente no fim da parábola ou imediatamente depois dela. Então, assim, se você for prestando atenção, Jesus conta a parábola, envolve as pessoas naquele contexto e no final ele dá uma explicação. Se formos bastante observadores, no final de cada parábola tem exatamente a explicação do que foi dito no texto todo. 4. Expresse a intenção ou intenções central da parábola numa sentença declarativa. Parábolas frequentemente têm 2 ou 3 personagens principais. Geralmente há uma verdade, propósito ou ponto, implicando para cada personagem. A gente observa que numa parábola ela tem que ser curta, tem que envolver poucos personagens para que ela fique rapidamente registrada na nossa mente. Se você contar uma história muito grande, muito cheia de personagens, cheia de muitas alegorias, isso ao invés de ajudar, vai complicar. E Jesus sabia disso, então ele ia direto ao ponto, né, com poucos personagens e de forma rápida e contextualizada. Então essa é a melhor maneira de... Inclusive a gente pode pegar o exemplo aqui com Jesus quando for fazer um evangelismo, né? Evangelizar uma pessoa com as parábolas é bem interessante, porque prende a atenção ao contar uma história, né? Se você for ter dificuldade no evangelismo ou no momento de fazer um estudo e pensar como é que eu vou fazer, eu estou com dúvida, é muito complicado, pegue uma parábola, leia aquela parábola e tente aprender o que ela diz, o que ela transmite, e no final está a explicação. Então isso vai lhe dar uma segurança maior. E as pessoas vão entender, tá? Por exemplo, se você for evangelizar uma pessoa que é católico, abra a Bíblia dele, leia na Bíblia dele, com ele, o que está escrito, e ele não vai ter como lhe contestar, dizendo que você leu em outro canto ou está inventando alguma coisa. Leia na Bíblia. Peça que ele abra a Bíblia e você mostre lá nas parábolas o que é que está escrito, o que é que Deus está falando. Pergunte a ele, o que é que está escrito aí na sua Bíblia? O que foi que Deus falou? Então isso é uma forma inteligente de evangelizar e de prender rapidamente a atenção daquela pessoa. E sempre tentando buscar para o contexto que ela vive. Verifique as passagens paralelas nos outros evangelhos, depois dos outros livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Se você perceber, quando estamos lendo a Bíblia, há um cruzamento entre algumas passagens, umas passagens que se repetem, né?
Inclusive, essa de Lucas 15 e Mateus 18, quando a gente abre a Bíblia e a gente observa que lá tem exatamente aqui, ó. Na minha diz assim, a parábola da ovelha perdida. Ao embaixo do título tem Lucas 15. Então, você vai observar que ele faz referência, eu estou em Mateus 18, mas fazendo um paralelismo com Lucas 15. Paralelo, né? Um ao lado do outro. Então, fazendo relacionamentos sobre um texto e outro. Aí fica fácil de você entender, de juntar os pontos, de interpretar melhor aqueles capítulos ou versículos. O segundo nível dos princípios interpretativos são aqueles que se relacionam especificamente com o material parabólico. 1. Leia. Leia ouvindo. Às vezes a gente não escuta o que lê. Isso é um erro. O que é escutar o que lê? Às vezes a gente lê por uma curiosidade e depois alguém pergunta o que você leu. Eu não sei. Porque você não escutou. Você não leu com a mente, você leu com os lábios ou leu apenas com os olhos. Tente ler com a sua mente, gravando as ideias. Não grave as palavras, porque as palavras elas são efêmeras e passageiras, elas voam. Tente ler com a sua mente, observando o que cada frase, o que cada versículo está dizendo para você. Então, a parábola precisa ser lida diversas vezes, não lê só uma vez. Leia várias vezes, buscando compreender o que é que Jesus está passando para você. Essas foram dadas por um impacto oral, não análise escrita, né? E observe o seguinte, quando for ler uma parábola, tente imaginar que Jesus está conversando com você, que está tendo uma conversa e não uma leitura. Isso facilita melhor na hora da interpretação. 2. A maioria das parábolas tem apenas uma verdade central, que é relacionada com os contextos históricos e literários, tanto de Jesus quanto do evangelista. Ok. Então, nenhuma parábola, nenhum versículo está descontextualizado. O que é esse contexto histórico e literário? Você tem que observar a época que foi escrito, quem escreveu e para quem essa mensagem é direcionada. Isso é muito importante. Quando eu entender esses três prismas, quem escreveu, o que escreveu e qual é o contexto de quem vai receber a mensagem, fica tudo mais fácil. Tenha cuidado ao interpretar os detalhes. Frequentemente eles são apenas parte do cenário da história, né? Porque às vezes a gente se prende a uma palavra, fica preso àquela palavra e esquece o resto. Então isso é detalhe, mas não é essencial. O essencial é que você pegue esse detalhe, sim, mas que coloque ele dentro de um contexto, dentro da frase, dentro do versículo, observando o cenário geral. Aí sim, dá um prisma para que você compreenda melhor o que está sendo lido ou passado para você. Lembre que parábolas não são realidades. Elas não são realidades, mas são analogias de uma realidade, ou são comparativos de uma realidade, né? Mas geralmente pode ter exageros, sim, pode acontecer, para enfatizar um ponto, né? Às vezes a gente exagera, não no sentido de maldade, não no sentido de querer sobressair, mas no sentido de exagerar para que alguém perceba o que está sendo falado. Dando, vamos dizer aqui no lugar da palavra exagero, que o autor colocou, vamos colocar uma ênfase maior. Nós precisamos dar uma ênfase naquilo que nós queremos transmitir para chamar a atenção daquele leitor. Então, muitas vezes, há um exagero para que seja chamado a nossa atenção. 5. Identifique os pontos principais da história que um público judaico do primeiro século teria compreendido, ou qualquer outra comunidade daquele tempo. Então olhe para a virada ou surpresa, geralmente ela vem no fim da história. Então você vai lendo aqui o versículo, vai observando toda a parábola e no final, se você prestar bastante atenção, tem a explicação do que está sendo dito. Voltando mais uma vez aqui na parábola da ovelha perdida, no verso 14 diz:
Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos não se perca. Então observe que no final, no verso 14, explica toda a fundamentação, toda a situação que aquela parábola quer transmitir. 6. Todas as parábolas foram dadas para obter uma resposta. Sim, essa resposta é geralmente relacionada com o conceito de o reino de Deus. Foi Jesus o iniciador do novo reino messiânico. Você pode conferir lá em Mateus 21, 31 e Lucas 17, 21. Aqueles que o ouviram devem responder a ele agora. O reino era também futuro. Mateus 25. O futuro de uma pessoa era dependente de como ela respondesse a Jesus naquele momento. As parábolas do reino descreviam que o novo reino já tinha chegado, e chegado com Jesus. Só que alguns não percebiam isso. Elas descreviam suas exigências éticas e radicais para o discipulado. Nada pode ser como era. Tudo é radicalmente novo e focado agora com Jesus. 7. Parábolas frequentemente não expressam o ponto ou verdade central. O intérprete deve buscar as chaves contextuais que revelam as verdades originalmente culturalmente óbvias, mas que agora estão ocultas para nós. Por quê? Porque cabe a nós olhar com os olhos do Espírito Santo dentro daquelas parábolas. Se nós começarmos a ler e buscar essas palavras-chave ou os contextos, mas na visão humana, apenas como literatura, não vai funcionar, não tem o efeito esperado. Por isso que se torna oculto para nós. Nós precisamos ter uma interpretação ou revelação do Espírito para que nós possamos entender o que os textos querem nos revelar. Algumas das outras parábolas também têm várias verdades. Um bom exemplo é a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 e 32. Não é somente o amor do pai e a obstinação do filho mais novo, mas a atitude do filho mais velho, que é integral quanto ao significado completo da parábola. Eu tenho observado que alguns pastores têm pregado sobre o filho pródigo, dando ênfase apenas à obstinação do filho mais novo, envolvendo toda aquela situação. Alguns esquecem da misericórdia do pai e alguns esquecem principalmente do papel que o filho mais velho exerce dentro daquela parábola. Inclusive, eu já preguei usando o filho pródigo e o tema que eu desenvolvi foi um churrasco que não deu certo, porque se você pensar pelo lado do filho mais velho, ele foi desprezado, ele foi colocado de lado. Então nós vamos discutir isso no outro estudo, referente ao estudo específico de Lucas 15. Mas se eu tirar um desses personagens da parábola, ela perde completamente o sentido. Então, para que eu possa interpretar esta parábola, eu tenho que fazer uma ponte entre o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Parábolas realmente ensinam doutrinas e afirmação de que elas não podem ser usadas de forma alguma em escrito doutrinário. Isso é mentira, isso é errado. Toda parábola, ela ensina uma doutrina, ela é doutrinária. O que é uma doutrina? É um ensinamento, né? Então toda parábola ela tem um ensinamento para nós. Nós devemos verificar nossos resultados como um ensino simples, evidente do nosso Senhor, que Ele está com o restante do Novo Testamento, passando isso para nós, né? Agora, as parábolas com os cuidados adequados podem ser usadas para ilustrar, doutrinar, iluminar a experiência cristã e para ensinar lições práticas. Em conclusão, deixe-me dar-lhes 3 citações que refletem advertências na nossa interpretação de parábolas. 1. Tirada do livro Entendes o que Lês, que é o livro que nós temos como base do nosso estudo aqui na nossa sala, de Gordon Doug Stewart. As parábolas têm sofrido triste sorte de interpretações errôneas na igreja, superadas somente pelo Apocalipse. Isso é o que ele define como é que estamos estudando as parábolas. 2. Tirada de Understand and Applying the Bible, compreendendo e aplicando a Bíblia, de Robertson McKillip.
Parábolas têm sido a fonte de bênçãos incontáveis na iluminação do povo de Deus e no que se refere à verdade espiritual. Ao mesmo tempo, parábolas têm sido a fonte de confusão incontável tanto na doutrina quanto na prática da igreja. Veja bem, esse final aqui, você não vai levar ele para o ponto principal. O que o autor está tentando dizer aqui é que, da mesma forma que as parábolas têm sido usadas para mostrar as verdades espirituais, alguns têm lido de forma errada e por isso tem aparecido muita confusão de doutrinas exatamente pela interpretação errada das parábolas, certo? A Bíblia não está errada. Agora, as pessoas que leem erram ao fazer a interpretação errada. É isso, e até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.